Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Shinigami em Fairy Tail. Capítulo 141. Ponto de vista de Adam C. Minutos se transformaram em horas, enquanto a laboriosa jornada pelo deserto desolado continuava, até que uma miragem cintilante no horizonte finalmente deu lugar a estruturas sólidas. A capital. Depois de horas sem ver nada além de areia e de ajudar a caravana em tudo que pude, finalmente estávamos nos aproximando da capital. Uma cidade descrita pela caravana como uma cidade com muralhas majestosas e torres imponentes que se destacavam nitidamente contra as areias áridas. Como prometido, Jamal murmurou ao meu lado, seu olhar focado em um ponto distante. Chegamos, meu amigo. Virei meu olhar para Jamal, gratidão estampada em meu rosto. Obrigado pela carona, Jamal. Por tudo. Ele dispensou minha gratidão com uma risada. Não mencione isso. Além disso, você trabalhou duro pelo que lhe demos, então se alguma coisa, eu deveria agradecer. Apenas lembre-se, se você precisar de alguma coisa, procure o Paradises Market. Estaremos lá por uma semana ou mais. Eu assenti, não que eu realmente fosse manter isso em mente. Vendo, eu logo me tornaria um inimigo do Estado ao ajudar a tirar o atual rei, mas sim. Quando finalmente chegamos aos portões da capital, a agitação da cidade me atingiu. Pessoas de todas as formas e tamanhos, vestidas com uma miríade de cores, enchiam as ruas. O cheiro de especiarias exóticas e o som da música enchiam o ar, enquanto à distância, o sol poente lançava um lindo brilho sobre a cidade, banhando o ar em tons de dourado e carmesim. Ao desembarcar da caravana, peguei um pedaço de pano para cobrir meu rosto, só para garantir, caso houvesse uma versão edolas de mim aqui. A última coisa que eu precisava era ser reconhecido ou caçado por algo que eu não tinha feito. Eu segui meu caminho pelas ruas lotadas, evitando os guardas ao redor, tentando me misturar o máximo possível. Não demorou muito para que eu chegasse aos arredores da cidade, onde os prédios eram mais baixos e menos grandiosos. No ambiente mais silencioso, finalmente tirei um momento para avaliar completamente meus arredores, notando algo à distância. Elevando-se sobre os telhados da cidade, havia uma enorme lacrima, seu brilho azul radiante visível mesmo a essa distância. Estava suspensa no ar, no coração de uma grande estrutura que só poderia ser o Palácio do Rei. O poder que irradiava da lacrima era palpável, mesmo de longe. Então foi para lá que meu poder foi. Boas notícias, eu sabia onde estava meu poder. Mas notícias, ele estava no coração do inimigo, o que tornou minha situação um pouco complicada. Puta merda. Minha situação não poderia ter sido como a de todos no cânone. Eles perderam seus poderes, mas os recuperaram facilmente com algumas pílulas. Suponho que a razão pela qual eu estava tão fraco era a mesma razão pela qual eu não estava naquele lacrima. Talvez qualquer processo que fosse destinado a me selar em um mau funcionamento de lacrima ou não conseguiu terminar o processo devido a razões desconhecidas. Se o feitiço em questão teve um certo período de tempo para fazer seu trabalho, então suponho que era seguro assumir, pelo menos até certo ponto, que o tempo dado para tal tarefa não foi o suficiente para me selar completamente. Isso, ou feitiço tinha um certo limite de quanto ele poderia processar. Porra, suspirei e me inclinei contra uma parede próxima, tentando bolar um plano. Meu poder tinha aumentado um pouco desde que cheguei aqui, vendo que meu corpo estava lentamente se recarregando. Dito isso, eu ainda estava significativamente mais fraco. Se eu deixasse meu poder recarregar sozinho, provavelmente passaria anos neste lugar. Olhei para o palácio novamente, minha mente correndo com possibilidades. Invadir um palácio fortemente fortificado, lidar com o que seria, sem dúvida, um mar de guardas e chegar a uma lacrima que provavelmente estava super protegida com os melhores soldados que o reino tinha a oferecer, um deles sendo Erza. Ou sua versão Edolas, pelo menos. Porra, a tarefa era assustadora, para dizer o mínimo. Erza Knigvalker quase derrotou minha Erza no cânone, e ela não tinha magia própria. Eu não podia me dar ao luxo de lutar com ela como eu estava agora. Uma luta entre nós na minha situação atual não seria rápida, o que significa que no final, mesmo se eu ganhasse, eu ainda seria forçado a lidar com os companheiros dela. Eu poderia lidar com um deles naquele momento, mas mais do que isso se tornaria incontrolável para mim. Não importa como eu veja essa situação, minha única aposta é encontrar Mistogan e ver se as pílulas que ele deu aos outros no cânone fazem alguma coisa por mim. Se as pílulas funcionarem, eu posso recuperar um pouco do meu poder, aumentando o leque de opções disponíveis para mim. E no caso de elas não fazerem nada por mim, eu ainda teria mais aliados para resolver isso. Bem, eu posso estar ferrado no momento, mas eu tinha um objetivo claro em mente. Agora era tudo sobre dar o primeiro passo nessa direção. Quando eu estava prestes a deixar a área para começar minha busca para localizar Mistogan, ouvi o som fraco de passos se aproximando. Quem diabos é você? Eu congelei por um momento antes de me virar. Na minha frente estava uma mulher, seu cabelo tão azul quanto o oceano, e olhos afiados como os de um falcão. Seu traje era simples, uma camisa, uma gravata e uma saia segurando nada além de um guarda-chuva na cintura. Juvia Loxer, sua versão Edolas. Posso ajudar, senhorita? Perguntei, imaginando por que de todas as primeiras pessoas que conheci neste mundo, eu seria a mais agressiva. Seu olhar se estreitou, me estudando atentamente. Bem, está bem claro que você não é daqui, então vou perguntar de novo. Quem é você? Não me lembro da versão Edolas de Juvia ser tão agressiva. Será que ela poderia estar me confundindo com alguém? Bem, é uma cidade grande, dei de ombros casualmente. Visitante pela primeira vez. Estou apenas tentando me orientar, sabe? Juvia estreitou os olhos e rosnou.
Tire o pano do seu rosto. Parece que minhas suspeitas podem estar corretas. Esse nível de agressão e o pedido dela apontam muito nessa direção. Do jeito que as coisas estavam, eu tinha duas opções. Uma, atender ao pedido dela e esperar que ela esteja disposta a me ouvir antes de fazer algo estúpido, arriscando, por sua vez, revelar minha localização ao inimigo. 2, nocauteá-la agora e levá-la embora para explicar sem o risco de ser descoberta. Não vou perguntar de novo, Juvia rosnou, pegando seu guarda-chuva, sua voz cheia de ameaça. Opção 2. Eu não podia arriscar ser descoberto ainda ou entregar minha localização ao inimigo. E infelizmente para ela, ela não parecia uma pessoa razoável. Respirando fundo, avancei. Meu corpo ficou tenso enquanto eu puxava meu braço para trás e desferia um soco que a atingiu com um baque enjoativo no meio do seu corpo, deixando-a sem fôlego antes que ela percebesse o que tinha acontecido. Juvia soltou um grunhido agudo quando o ar foi arrancado de seus pulmões, e ela cambaleou alguns passos para trás antes de se dobrar, perdendo a consciência. Suspirando, abaixei-me e agarrei-a, colocando seu corpo inconsciente sobre meus ombros. Agora, para onde ir? Sobre isso, eu precisava de algo para cobrir o corpo dela. Vou chamar muita atenção indesejada se as pessoas me virem carregando um corpo sobre meus ombros. Eu poderia, provavelmente, enrolá-la dentro de um tapete grande. Se eu tiver sorte e as pessoas forem burras, o que geralmente são, elas simplesmente presumiriam que eu comprei um tapete no mercado, não que eu tenha um corpo dentro. Agora a questão é, onde encontrar um tapete? Tapetes, pegue seu tapete. Compre um, leve outro de graça. Tapetes. Quase como se respondesse às minhas preces, ouvi um comerciante gritando de um beco próximo. Bem, isso não é conveniente? Empurrei o corpo inconsciente de Juvia para dentro de uma lixeira próxima, certificando-me de que ninguém me visse, e fui em direção ao comerciante. Com licença, senhor, eu disse enquanto me aproximava dele. Você tem alguma coisa grande por aí? Não sei, 3 metros de altura? O mercador assentiu, um sorriso largo se espalhando por seu rosto. Claro, meu amigo. Maneira estranha de pedir um tapete, mas não se preocupe, eu tenho os melhores tapetes de toda a terra. Eu segui enquanto ele me guiava por um labirinto de vielas até uma loja pequena e apertada. O interior era mal iluminado, com pilhas de tapetes empilhados aleatoriamente contra as paredes. O mercador vasculhou as pilhas, resmungando para si mesmo antes de finalmente produzir um grande tapete vermelho. Este aqui, meu amigo, ele disse, sorrindo de orgulho. A melhor lã do Oriente. Você não encontrará melhor qualidade do que esta. Examinei o tapete, certificando-me de que era grande o suficiente para caber no corpo de Juvia e pesado o suficiente para esconder quaisquer caroços ou saliências. Eu fico com ele. O mercador sorriu, esfregando as mãos. Uma excelente escolha, meu amigo. E como bônus eu dou um tapete menor de graça. Você nunca pode ter tapetes demais, estou certo? Forcei um sorriso, ansiosa para voltar para Juvia antes que alguém a encontrasse. Obrigada, mas acho que um tapete será o suficiente por enquanto. Espere um momento. Eu não tenho dinheiro nenhum. O total seria 10 moedas de prata, meu amigo, disse o comerciante, estendendo a mão. Eu me amaldiçoei interiormente por não ter considerado o pagamento antes de seguir em frente com essa ideia. Claro, mas primeiro, você se importaria em me mostrar mais tapetes? O sorriso do mercador vacilou por um momento antes que ele recuperasse a compostura. Mais tapetes? Claro, meu amigo. Tenho uma coleção inteira de tapetes exóticos esperando por alguém com seu gosto refinado. Ele gesticulou em direção às pilhas de tapetes empilhadas contra a parede. Escolha. Fingi examinar os tapetes por um momento, aproveitando o momento para furtar o homem e pegar algumas das moedas que ele carregava consigo. Acho que por enquanto, vou levar o que vi primeiro, eu disse, segurando o tapete vermelho. Mas com certeza voltarei para pegar mais quando tiver a chance de dar uma olhada na cidade um pouco mais. O mercador assentiu, aparentemente satisfeito com minha resposta. Muito bem, meu amigo. Serão 10 moedas de prata, por favor. Entreguei as moedas, fazendo uma nota mental para dizer a Mistogan para dar algo a este homem quando ele se tornasse rei. Agora é hora de fazer um burrito de Juvia. Sem perder tempo, voltei para a lixeira onde havia deixado o corpo inconsciente de Juvia, implorando aos deuses que ninguém a tivesse encontrado. E felizmente, quando virei a esquina, encontrei o beco ainda deserto e Juvia imperturbada. Ótimo, suspirei. Levantando o corpo dela da caçamba, eu a deitei gentilmente no tapete e comecei a enrolá-la. Fiz o meu melhor para deixar o rolo uniforme e firme para garantir que ela não fosse sacudida demais. Logo eu estava lá com um tapete de burrito cheio de Juvia. Era comicamente estranho, mas quando me afastei para examinar meu trabalho, percebi que de longe, parecia mesmo que eu tinha comprado um tapete enorme e um pouco irregular. Olhei para o meu tapete contemplando o meu próximo movimento. Não era exatamente assim que eu tinha planejado meu dia, de jeito nenhum. Mas enquanto eu estava ali, não pude deixar de soltar uma risadinha. Não era todo dia que você enrolava uma pessoa inconsciente em um tapete e a carregava pela cidade. Tudo bem, próxima parada, Mistogan, eu disse, colocando o burrito Juvia no meu ombro e começando minha jornada novamente. Capítulo 142. Ponto de vista de Adam C. A jornada pela cidade foi longa e árdua, principalmente com o peso de uma mulher adulta que eu tinha que fingir que era um tapete normal enrolado em um cobertor sobre meus ombros. Nem preciso dizer que tentei me mover rapidamente sem chamar atenção, mantendo-me nas sombras o máximo que pude. A cidade estava mais movimentada do que eu esperava, cheia de pessoas cuidando de seus dias, comerciantes vendendo seus produtos e guardas patrulhando as ruas. Felizmente ninguém pareceu piscar para o homem carregando um tapete grande, irregular e rangente pela cidade, o que funcionou a meu favor. Talvez eles pensassem que eu tinha um gosto muito peculiar para a decoração de casa. À medida que o sol começava a se pôr no horizonte, pintando a cidade com um brilho dourado, e os possíveis lugares para Mistogan começarem a se esgotar, comecei a me perguntar o que eu faria se não o encontrasse?
Foi quando eu estava me aproximando dos arredores da cidade que ouvi um farfalhar de movimento atrás de mim. Fiquei tenso, me preparando para um ataque em potencial. Quando me virei, no entanto, me vi encarando uma figura mascarada familiar. Seu filho da mãe, eu sibilei, estalando meu pescoço. Eu havia encontrado Mistogan. Adam Mistogan respondeu, removendo sua máscara. Seu olhar caiu no tapete pendurado em meu ombro, imediatamente percebendo que algo estava errado. Vejo que você adquiriu um tapete. A declaração foi tão comicamente discreta que tive que lutar contra a vontade de rir. Em vez disso, movi o tapete levemente e disse, bem, você sabe, era compre um e leve uma mulher inconsciente de graça. Eu não poderia recusar uma oferta dessas. Mistogan me lançou um olhar divertido, mas não insistiu mais. Em vez disso, ele disse, estou rastreando você o dia todo. Ele tinha? Bem, ele é péssimo nisso. Estou aqui há quase um dia, e só agora ele me encontra? Você não é o melhor rastreador, não é? Respondi, com um sorriso levemente irritado no rosto. Não porque ele falhou em me rastrear mais rápido, mas porque ele sabia que essa merda aconteceria e não me avisou. Mistogan ignorou meu golpe e fez sinal para que eu o seguisse. Precisamos sair daqui antes que eles rastreiem você. Elaborado, respondi, seguindo enquanto ele me levava por um beco deserto. Você manteve sua magia, parte dela de qualquer forma. Foi assim que eu te rastreei, usando um radar para te encontrar. E é da mesma forma que eles descobriram sobre você. Eu tenho informações de que os guardas estão procurando por alguém que se encaixa na sua descrição, Mistogan explicou. Uma nota de urgência em sua voz. E vendo que você é uma das poucas criaturas neste mundo com magia natural nelas, rastrear você não será muito difícil de realizar. Não considerei isso uma possibilidade. Parece que, por enquanto, seria melhor esconder meu poder o máximo possível. Você não parece surpreso por eu ter guardado um pouco da minha magia, respondi. No começo eu estava, mas então comecei a pensar, eventualmente trabalhando em uma teoria minha, Mistogan respondeu. Enquanto continuávamos a nos mover pelos becos da cidade, não é segredo que sua magia não é como nenhuma outra magia. Nem mesmo a magia perdida opera da maneira que a sua opera, não só isso, mas não há uma única informação sobre ela. Só isso deveria ter sido suficiente para eu ver que algo estava errado, mas nunca pensei muito nisso. Será que ele realmente descobriu? Foi só quando você trouxe o Andy para me visitar que tudo fez sentido para mim, continuou Mistogan. Sua familiaridade com a minha situação, isso por si só explicou algumas das coisas que eu nunca entendi sobre você. Que? Isso lhe deu a percepção que ele estava procurando sobre mim? Não sei que teoria da conspiração você tem nessa sua cabeça, respondi, seguindo de perto. Mas eu te disse, a razão pela qual eu sabia disso é porque meus poderes estão intimamente relacionados ao controle do espaço. Eu sei, você disse isso, Mistogan respondeu enquanto virava a cabeça para olhar para mim. É por isso que eu não te contei sobre o portal que estava prestes a se abrir acima de Magnólia. De jeito nenhum. Esse bastardo. Ha. Não acredito. Nem estou bravo. Isso foi doentio pra caralho. Eu tinha minhas dúvidas, então decidi deixar suas palavras confirmarem minhas teorias, ou refutá-las, Mistogan continuou. Isso, e o fato de você ter conseguido não ser selado em uma lacrima me deu todas as informações que eu precisava para encontrar a resposta que eu queria. Ah, e qual é essa resposta? Perguntei. Você não é da Terra, Mistogan respondeu sem perder o ritmo. Você é de outro mundo. Bem, eu tive que admitir que isso foi impressionante pra caralho. Ele conseguiu parte da verdade por trás da minha existência com apenas pedaços de informação incompleta. As partes que ele provavelmente errou nessa teoria dele, são as que ele provavelmente assume que nossas situações são as mesmas. E que de onde eu venho, o que eu faço é normal. Estou errado? Perguntou Mistogan. Quem sabe, respondi, deixando escapar uma risada. Vou considerar isso como um não, Mistogan respondeu, seu tom ficando mais suave como se simpatizasse comigo. Uma pergunta, você planeja retornar ao seu mundo, como eu? Então eu estava certo. Ele acha que nossa situação é a mesma. Bom, essa é uma lata de minhocas que eu não quero abrir, nunca. Isso não é possível, respondi rindo. Ao contrário de Edolas, minha viagem foi um voo só de ida para o outro lado. Mistogan permaneceu em silêncio por um momento. Você tem alguém aí? Não, respondi sinceramente. Eu não tinha nada para voltar, nada para sentir falta, nada para me importar lá. Meu mundo inteiro estava aqui bem, não aqui na Terra. Acho que isso torna tudo mais fácil, Mistogan respondeu, um suspiro cansado escapando de seus lábios. Não ter ninguém para se arrepender de ter ido embora. Eu me pergunto, o Gelal de Arfiland era tão inteligente quanto este? Ou este era tão inteligente quanto ele porque ele foi forçado a superar sua falta de magia com habilidade e inteligência? Eu estive em Fiore a minha vida toda, respondi, suspirando. Meu mundo e minha vida estão lá. Então, que tal agilizarmos as coisas aqui, para que eu possa retornar para lá? Mistogan riu baixinho. Estou feliz que você pense assim, porque preciso da sua ajuda. Com essas palavras, dobramos mais algumas esquinas e, finalmente, Mistogan parou em frente a um prédio discreto e decadente. De fora, parecia como qualquer outro prédio nesta parte da cidade, mas eu tinha a sensação de que não era apenas uma casa velha comum. Bem-vindos ao nosso esconderijo, disse Mistogan, dando um passo à frente e abrindo a porta. Casa segura? Ele está aqui há menos de um dia. Como ele conseguiu tempo para montar um esconderijo? Procurando minha bunda, aposto que o bastardo começou a me revistar há alguns minutos. O interior do prédio era surpreendentemente espaçoso. Havia uma sala grande cheia de mapas, gráficos e outros itens mágicos variados. Em uma extremidade da sala havia uma mesa cheia de pergaminhos e na outra, algumas camas que pareciam ter visto dias melhores. Mistogan olhou para mim, os olhos brilhando. Podemos desenrolar seu
Tapete aqui. Eu segui para dentro, grato por finalmente me livrar da minha carga pesada, o Juviarrito. Cuidadosamente, desenrolei o Juviarrito, tentando não sacudi-la muito. Ela não se mexeu, o que me aliviou e me preocupou. Ela vai ficar bem? Perguntou Mistogan, agachando-se ao lado dela e cutucando-a com um pedaço de pau. Ela está apenas inconsciente e não morta, respondi, tentando suprimir a risada que subia pela minha espinha ao ver Mistogan cutucá-la como se fosse um lagarto morto na rua. Mistogan assentiu, levantando-se e gesticulando para que eu o seguisse para o outro lado da sala. Muito bem, então preciso informá-lo sobre nossa situação atual. E o que planejo fazer a seguir? À medida que nos afastávamos de Juvia e nos aproximávamos da pilha de pergaminhos, mapas e gráficos, comecei a me perguntar como os outros estavam. Eles teriam sido selados em lacrimas? E se não, eles estavam nos procurando? Eu suspirei. Mistogan limpou a garganta e começou a explicar nossa situação em mais detalhes. Em suma, tínhamos muito o que fazer e pouco tempo para fazê-lo. Primeiro as coisas mais importantes, eu disse, estalando os dedos. Tem alguma coisa que você pode fazer sobre meu estado enfraquecido? Mistogan sorriu e andou até uma mesa em um canto, abrindo um dos armários, tirando um frasco de pílulas vermelhas. Eu aceito. Capítulo 143. Ponto de vista de Adam C. Mistogan colocou um pequeno frasco de pílulas vermelhas brilhantes em minhas mãos estendidas. Estudei o frasco por um momento, antes de desatarrachar a tampa, extraindo cuidadosamente uma pílula e colocando-a na boca. O gosto amargo da pílula permaneceu na minha língua enquanto eu a engolia de uma só vez. Como você se sente? Mistogan perguntou, estudando minha reação. Fiquei em silêncio por um momento antes de finalmente soltar um suspiro cansado. Eles não funcionaram. Os comprimidos não funcionaram. Pelo menos não da maneira como deveriam funcionar. Em vez de recuperar meu poder ou me permitir usar mais dele, as pílulas recarregaram minhas reservas mágicas, funcionando como pílulas de recuperação eternano. Mistogan franziu a testa diante dessa revelação. Talvez a razão pela qual as pílulas não funcionaram em você esteja por trás da mesma razão pela qual você não perdeu seus poderes completamente. Eu suspeitava que esse seria o caso. Sobre isso, não sei o que eu realmente esperava com isso. Eu sabia muito bem que a maior parte do meu poder estava selado dentro do lacrima acima do castelo real. Não é como se as pílulas fossem destruir o lacrima, me devolvendo meus poderes. Eu suspirei. Deixar meu poder voltar naturalmente levaria anos, devido à ausência de Eternano no ar. E usar as pílulas para esse propósito não era realmente uma opção. Também havia a chance de que meu corpo eventualmente se adaptasse a esse ambiente, encontrando outra maneira de restaurar a energia perdida sem usar a atmosfera como meio. Dito isso, ambas as opções simplesmente levariam muito tempo, o que no momento não era uma opção. Ou seja, a melhor opção seria encarar essa situação com o que eu tinha. Eles trabalharam em Gageel, Mistogan suspirou, encostando-se na parede. Mas seu caso é muito mais diferente do que o dele. Como todos os magos da Terra em Edolas, ele perdeu a habilidade de gerar poder mágico, você não. De alguma forma, você manteve a maioria de suas habilidades. A única razão pela qual você está mais fraco agora é porque o portal tentou selá-lo com o resto. Mas só conseguiu tirar uma parte do seu poder. Uma grande porção. Eu sei disso, então vamos falar sobre como podemos agilizar sua missão aqui? Perguntei, desviando a conversa da minha perda de poder. A maneira mais rápida de recuperar o que eu havia perdido era ajudando Mistogan. Espere um minuto. Ele acabou de dizer Gageel? Mandei Gageel encontrar Natsu, Lucy, Wendy, Carla e Rap. Mistogan respondeu com um breve aceno de cabeça. Diferentemente do cânone, Gageel não se juntou à guilda depois dos eventos de Phantom Lord, o que eu atribuí à minha interferência no mesmo. Eu me pergunto o que ele estava fazendo em Magnolia que de alguma forma o forçou a se juntar a essa guerra. Isso nos deixa livres para fazer outra coisa, eu acho, respondi, decidindo que não era a hora de me perguntar o quanto eu tinha estragado o cânone. Mistogan assentiu lentamente, apontando para os mapas que estavam espalhados na mesa de madeira à sua frente. Ele traçou o dedo sobre eles, parando na cidade real. Preciso que você lide com alguém. Levantei uma sobrancelha, intrigada. Quem? Adam Cromwell, respondeu Mistogan com a voz endurecida. Isso explica por que Edolas Juvia estava mais agressiva do que o normal. Eu a lembrei de alguém, a versão Edolas de mim mesma. Gostaria de saber como isso funciona. Eu reencarnei na Terra, minha existência não era natural para o mundo em questão. Então eu não tinha certeza de como isso afetaria a versão Edolas de mim mesmo nesse cenário. Ele é conhecido como Carrasco, Mistogan continuou, inclinando-se para mais perto. Ele é considerado quase invencível em combate, a ponto de ninguém ousar se envolver em batalha contra ele. E aqueles que são forçados a essa situação, apenas aceitam o fato de que serão mortos por ele. É ruim que eu esteja ficando tão animado com minha versão Edolas? Mais alguma coisa? Perguntei, pegando uma cadeira e sentando-me ao lado de Mistogan, com os olhos fixos no mapa. Ele empunha uma lâmina chamada Nox. Mistogan respondeu, sua voz baixa. Eu não sei muito sobre essa lâmina. Tudo que eu sei é que há rumores de que a lâmina é capaz de cortar qualquer coisa. Entendo, então minha versão Edolas vai manter o tema. Muito bem, eu assenti, estalando meus dedos. Eu vou lutar com ele. Não será fácil, respondeu Mistogan. Você não está apenas lutando contra uma versão sua. Você está lutando contra uma pessoa sádica, bárbara e sanguinária que não tem nenhuma forma de empatia. Eu ri. Pare de perfurar. Você já encontrou petróleo. Você me conquistou quase invencível. Não precisa continuar me vendendo essa briga. Não vou mentir. Eu estava animado com a perspectiva de lutar contra essa suposta versão de mim. A ideia de lutar contra alguém forte, especialmente com esse nível de deficiência, fez meu sangue ferver de excitação. Já faz um tempo que não tenho uma luta decente, uma luta de verdade. Mistogan assentiu, com um pequeno sorriso no rosto. Eu tinha a sensação de que você diria isso. Eu sorri de volta para ele. O que posso dizer? Eu sou um mago da Fairy Tail. Mistogan riu.
Muito bem. Nesse caso, aqui está o que você tem que fazer. Minha missão era simples, evitar o confronto até que Mistoga me desse o sinal para agir. Enquanto isso, ele faria sua parte, colocando as peças para libertar seu país em movimento. Isso me deu muito tempo livre para atuar, tempo que decidi usar para me reunir com outros nesta versão mundial de Fairy Tail. Agora, para fazer isso, eu precisava convencer Edolas Juvia de que eu não era seu inimigo. Infelizmente, ela ainda estava inconsciente. Eu posso ter dado um soco forte demais nela, o que agora que penso nisso, não vai ajudar a vender o ponto de que eu não era inimigo dela. Suspirei, olhando para sua forma inconsciente. Eu tinha que fazer algo para acordá-la, e rápido. De um ponto de vista tático, ficar sozinha no meio do território inimigo não era a melhor decisão. Se alguém conseguisse me encontrar, seria apenas uma questão de tempo até que eu fosse forçado a lutar em condições nada ideais para mim. Então, se eu quisesse evitar essa possibilidade, eu precisava acordá-la. Gentilmente, se eu quisesse evitar irritá-la ainda mais. Olhei ao redor da sala, meus olhos caindo em uma bacia de água próxima. Uma ideia me ocorreu, e rapidamente peguei a bacia e joguei a água no rosto de Juvia. Ela engasgou e cuspiu, seus olhos se abriram enquanto ela tossia água. Graças a Deus que funcionou, a opção B era cutucá-la com uma vassoura. Quem fez isso? Juvia gritou furiosamente, examinando a sala, até que seu olhar parou em mim. Seus olhos se arregalaram quando pousaram em mim, suas feições se contorcendo de fúria para puro ódio. Você. Levantei minhas mãos em um gesto de rendição. Espere, Juvia, eu sei o que você está pensando, mas isso tudo é apenas um grande mal-entendido. O rosto de Juvia se contorceu em um rosnado enquanto ela levantava seu guarda-chuva e o girava em um arco antes de empurrá-lo para frente, a ponta de metal brilhando perigosamente na luz. Eu mergulhei para longe, jogando meu corpo para trás, evitando a ponta afiada de sua arma perfurando meu olho. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou, continuei, desviando de outro golpe do guarda-chuva de Juvia. E se você parar de tentar me matar, eu poderia explicar por que pareço com ele. Juvia fez uma pausa, seus olhos se estreitando enquanto ela considerava minhas palavras. Você tem 1 minuto, ela sibilou. Eu assenti e comecei a explicar a Juvia a situação com o máximo de detalhes que consegui em menos de 1 minuto. Ela ouviu atentamente, seus olhos nunca deixando meu rosto enquanto eu falava. Quando terminei, ela parecia estar contemplando o que eu tinha dito. Isso explica porque você não me matou, Juvia rosnou baixinho, abaixando seu guarda-chuva lentamente. Ele não faz prisioneiros. Eu devo lutar com ele, eventualmente respondi, chamando a atenção de Juvia de volta. Mas antes que eu possa fazer isso, eu gostaria de me reagrupar com meus amigos, que provavelmente estão a caminho da sua guilda, se ainda não estiverem lá. Juvia cruzou os braços, me olhando com ceticismo. E por que eu deveria te ajudar? Eu pisquei. Já não tínhamos estabelecido que eu não era inimigo dela? Você pode não ser ele, mas ainda é um estranho, um perigoso, Juvia disse, seu tom frio como gelo. Preciso de uma boa razão se vou arriscar a segurança da guilda, uma boa pra caramba. Isso é, surpreendentemente compreensível e sensato da parte dela. Pensei por um momento, quebrando a cabeça em busca de um argumento convincente, até que a resposta me atingiu. As fadas têm caudas? Mais do que isso, as fadas existem mesmo? Ninguém sabe ao certo. Então esta guilda é como elas, um mistério eterno, uma aventura eterna, uma família da qual fazemos parte. Sorri, repetindo as palavras do vovô enquanto tirava minha camisa, mostrando a ela minha marca da guilda. Os olhos de Juvia se arregalaram quando ela viu o símbolo familiar gravado na minha pele. Ela baixou a guarda completamente, seu guarda-chuva caindo no chão enquanto ela dava um passo à frente, estendendo a mão para tocar a marca. Essa é uma ótima razão, Juvia respirou, sua voz soando vulnerável pela primeira vez desde que a conheci. Acho que não tenho escolha então, tenho. Eu ri. Então, você pode liderar o caminho? Juvia sentiu, um pequeno sorriso brincando nos cantos de seus lábios. Vamos voltar para casa. Capítulo 144. Ponto de vista de Adam C. A areia seca rangia sob minhas botas, um lembrete sutil de onde estávamos, a quilômetros de distância de qualquer coisa remotamente parecida com civilização. Ondas de calor dançavam no horizonte do deserto, distorcendo o mundo em uma miragem bizarra que tornava a realidade da terra árida ainda mais surreal. Eu odiava areia. Apertei ainda mais a garrafa de água em minha mão, a sensação refrescante me proporcionou um leve alívio do sol escaldante. Olhei para Juvia à frente. Sua silhueta estava envolta em um chale de branco puro, aparentemente intocado pela poeira e areia. Ela não carregava água, nenhuma forma aparente de sustento e ainda assim, parecia não se deixar abater pelo calor escaldante e pela extensão exigente. Parecia que perder parte dos meus poderes havia enfraquecido minha tolerância a esse tipo de situação. Vivi 1 ano no deserto durante meu treinamento, e agora algumas horas sob o sol estavam pesando muito sobre mim. Talvez eu tivesse me tornado muito dependente dos meus poderes para me proteger de qualquer inconveniência. Respirando fundo, decidi quebrar o silêncio opressivo. Quanto falta, Juvia? Ela parou e olhou para mim, seus olhos azuis brilhando com uma expressão ilegível. Não muito longe. A guilda fica logo depois daquela duna. Olhei para frente, traçando seu dedo apontado para a monstruosa duna de areia à distância. Não conseguia ver nada além dela, apenas mais uma extensão infinita de nada desolado. Eu odeio esse lugar. Devemos chegar lá em alguns minutos, ela acrescentou, retomando seu ritmo inabalável. Assenti e tomei outro gole de água antes de segui-la. Conforme nos aproximávamos da duna, pude ver o menor sinal de movimento. Uma figura, talvez 2, se movendo do outro lado. Não consegui sentir nenhuma má intenção deles. Mas considerando que eu não estava no meu melhor, era melhor não confiar nos meus sentidos sem mais informações. Juvia deve ter notado meu desconforto porque ela colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Não se preocupe. Eles são amigos. Você consegue reconhecê-los de tão longe? Perguntei, impressionado. Você não consegue reconhecer seus amigos tão facilmente?
Ela respondeu com um pequeno sorriso. Nós vemos-os mais facilmente. Nós chegamos ao topo da duna, e eu os vi claramente. Um grupo de pessoas descansando na sombra de uma grande tenda que estava montada do lado de fora da guilda. Juvia, gritou uma voz, uma que reconheci sem muitos problemas. Era Mira. Graças a Deus você conseguiu. Foi aqui que Mira me viu, seus olhos se arregalando em choque e medo enquanto ela dava um passo para trás em completo terror. No entanto, antes que ela pudesse fazer ou dizer qualquer coisa, Juvia interrompeu. Ele não é aquele monstro. Mal posso esperar para lutar com esse cara. Mira hesitou, me olhando cautelosamente, mas eventualmente assentiu. Suponho que você estar vivo seja prova disso. Juvia bufou, caminhando em direção à guilda. Obrigada pelo voto de confiança, idiota. As portas de madeira da guilda rangeram ao abrir, anunciando nossa chegada. Entrei, minhas botas batendo suavemente contra as tábuas gastas do assoalho, recebendo olhares temerosos de todos lá dentro. Apesar de quão perturbador era de uma maneira única ser visto dessa forma pelos rostos daqueles que você considerava seus amigos e familiares. Eu não prestei muita atenção à aparência deles. Meu objetivo aqui era me reagrupar com meus amigos. Dito isso, eu não sabia se os encontraria aqui ou não, mas, independentemente disso, eu tinha grandes esperanças. Felizmente, porém, minhas esperanças não foram desperdiçadas. Porque do outro lado da sala lotada, eu a vi. Erza, que assim que me viu, seus olhos se arregalaram com uma faísca repentina neles, uma luz brilhante que não estava lá um momento atrás. Ao me ver, observei enquanto ela se levantava do assento, com o rosto marcado pelo alívio e pela alegria. E num instante, ela estava de pé, caminhando em minha direção, tecendo seu caminho através da multidão agitada. Seu rosto se suavizou em um sorriso enquanto ela se aproximava, seus olhos brilhando com afeição genuína. Adam, ela gritou, sua voz era uma melodia familiar que eu sentia falta no tempo em que estive fora. Antes que eu pudesse responder, ela já estava em cima de mim, jogando os braços em volta dos meus ombros. O calor repentino do seu abraço me envolveu, lavando a frieza persistente da minha jornada. Eu sorri. Senti sua falta também. Erza riu enquanto me apertava com força. Gagiel disse que você estava lá fora, mas que tínhamos que esperar. Eu estava preocupada. Eu me afastei para olhar para ela, observando a visão de seu cabelo vermelho fogo caindo em cascata pelas costas, seus olhos hipnotizantes. Era realmente chocante o quão bonita ela era. Bem, Mistogan precisava da minha ajuda. Eu franzi a testa. De onde veio isso? Erza sentiu, seus dedos percorrendo as bordas esfarrapadas da minha capa. Você se sente mais fraca. O que aconteceu? Fiz uma careta, sabendo a que ela estava se referindo. Resumindo, a viagem até aqui roubou a maior parte do meu poder, selando. Erza franziu as sobrancelhas em preocupação, seus dedos ainda acariciando o tecido da minha capa. Não se preocupe, eu vou te proteger. Balancei a cabeça com uma risada suave, obrigado, mas não acho que seja necessário. Eu consigo me virar, não perdi toda a minha força. O sorriso dela vacilou por um momento, mas então ela sentiu, os olhos brilhando com determinação. Claro, eu sei que você pode. Mas ainda assim, nunca é demais ter alguém te protegendo, certo? Eu sorri. Não, não é. Os olhos de Erza encontraram os meus e naquele momento, vi um lampejo de algo que eu nunca tinha visto neles, desejo. Pesquei, surpreso com isso. Onde está o resto? Antes que Erza pudesse responder, nossa conversa foi interrompida quando um estrondo alarmante ecoou à distância, fazendo com que toda a guilda caísse em um silêncio ensurdecedor. A explosão estrondosa foi seguida por um tremor. O chão sob nossos pés estremeceu como se quisesse enfatizar a magnitude da situação. Parecia que minha hora de lutar contra meu homólogo Edolas havia chegado. Evacuem o prédio, podemos ter alguma companhia em breve, e seria melhor não tê-los por perto se esse for o caso. Capítulo 145. Ponto de vista de Adam C. Depois da explosão que abalou as fundações da guilda, e deixando Erza para evacuar todos, enquanto eu fazia meu caminho para fora para cumprimentar meu oponente. Se Mistogan estava certo em suas suposições sobre o sujeito, agora era apenas uma questão de tempo antes que ele chegasse ao meu local. Empurrando as enormes portas da guilda para abrir, o súbito influxo de luz e calor me fez apertar os olhos. Diante de mim se estendia uma paisagem desértica, a areia ensolarada brilhando dourada até onde os olhos podiam ver. Você está pronta, garota? Perguntei a minha Zanpakuto, sentindo um zumbido baixo vibrando através dela como minha resposta. Acho que sim. Eu podia dizer que ela não estava muito feliz com a nossa situação, com o fato de alguém ter ousado nos enfraquecer tanto. Mas apesar disso, ela ainda estava animada com a perspectiva de uma boa luta, mesmo que isso custasse lutar em um estado enfraquecido. Suspirei com o pensamento, esperando pacientemente pelo inimigo que me foi prometido. Felizmente não demorou muito para que algo mudasse na vasta extensão de areia. Ali no topo de uma duna próxima, uma figura solitária estava de pé, uma silhueta ameaçadora contra o sol forte do deserto. O homem usava uma armadura tingida de escuro como a noite, ostentando uma máscara assustadora, parecida com uma caveira, que obscurecia suas feições. De longe pude ver suas mãos apoiadas no punho de uma espada embainhada, uma claymore, de aço enegrecido que parecia combinar com a armadura. Parecia que Mistogan estava certo. Adam, a voz de Erza soou atrás de mim, a guilda foi evacuada. Ótimo, agora vá ajudar os outros, respondi, mantendo meus olhos fixos na figura à distância. Eu cuido disso. Erza hesitou por um momento, por razões que eu conseguia entender, antes de concordar e sair correndo. Estalando meu pescoço de um lado para o outro, sorri, dando o primeiro passo para frente para encontrar meu adversário. Enquanto eu caminhava, o vento assobiava uma melodia solitária entre nós, como se lamentasse a paz que estava prestes a ser quebrada. Olá, acenei com um sorriso amigável no rosto. O homem não respondeu, diabos, ele nem sequer reconheceu minha saudação.
Em vez disso, ele simplesmente sacou sua Claymore, o metal soando como um sino no silêncio do deserto. Eu ri observando enquanto ele começava a caminhar em minha direção com passos lentos e medidos. Pelas ordens do rei, você deve vir comigo, vivo ou morto, o homem finalmente falou com a voz baixa e grave. Eu levantei uma sobrancelha em diversão, desembainhando minha zampacuto e girando-a em minha mão. É mesmo? Convite adorável, mas temo que terei que recusar sua oferta. Veja bem, eu não gosto de pessoas me dizendo o que fazer. O homem não pareceu perturbado pelas minhas palavras, apenas continuou a andar em minha direção. Conforme ele se aproximava, eu podia sentir o peso de sua presença, sua aura emanando uma sensação de perigo e poder que eu não sentia há muito tempo. Diante disso, não consegui evitar o largo sorriso que surgiu no meu rosto, meus olhos brilhando de excitação e um forte desejo de lutar contra o homem na minha frente. Então, qual é seu nome? Perguntei, me preparando. Qual é a utilidade de um nome para alguém que está prestes a morrer? O homem respondeu sem nenhuma emoção por trás de suas palavras. Imagino que ele já esteja além de apresentações. Nesse caso, eu simplesmente o reconhecerei pelo sobrenome para evitar confusão. Cromwell. Justo respondi, dando um passo à frente. Num piscar de olhos, Cromwell se lançou contra mim, desaparecendo de vista, enquanto a areia explodia onde ele estava, disparando em todas as direções. Eu, no entanto, permaneci imóvel, apertando minha lâmina com mais força enquanto eu me preparava. O ataque de Cromwell foi rápido e implacável, sua Claymore mirando rasgar minha carne, procurando acabar comigo em um único golpe. Mas infelizmente para ele, eu era mais rápido do que parecia. Então, em um arco gracioso, eu me movi para o lado, minha zampacuto aparando sua Claymore em um flash de faíscas. Nossas armas se chocaram, ecoando pela paisagem deserta, enviando uma poderosa onda de choque que surgiu no ar, ondulando pelo vasto deserto, levantando nuvens de areia que se expandiram como ondas ao nosso redor. Sem perder o ímpeto, retaliei com um rápido golpe ascendente, aumentando minha velocidade para testar as águas. E para minha surpresa, Cromwell abaixou-se rapidamente, seu corpo quase derretendo no chão, deslizando como uma cobra antes de se levantar novamente. Sua Claymore brilhando em direção ao meu rosto com o dobro da velocidade que ele havia mostrado até então. Surpreso com isso, mal consegui desviar, a força do ataque dele me empurrando para trás, arrastando meus pés pelo deserto por vários metros. Sem perder tempo, Cromwell continuou seus movimentos erráticos, mas perigosamente precisos, como uma fera selvagem mirando em sua presa. Ele era ainda melhor do que eu imaginava. Sorrindo, concentrei-me em seus movimentos, pressionando meus sentidos para ler e antecipar seus ataques. Meu sorriso faminto por batalha nunca vacilou. E mais uma vez, o som agudo do metal atingiu o ar do deserto mais uma vez, criando uma sinfonia de aço, enquanto faíscas irrompiam a cada choque contínuo, incendiando a areia ao nosso redor. Em uma explosão repentina de velocidade, eu me movi para frente, meu zampacuto um borrão prateado na luz do sol do deserto. Cromwell, pego de surpresa, não conseguiu se esquivar a tempo, enquanto minha lâmina roçava seu lado, desenhando uma linha carmesim através de sua armadura contra sua pele. Qual é seu nome? Cromwell perguntou, o tom de sua voz soando diferente de antes, agora com uma mistura de respeito e curiosidade, em vez de total indiferença. Adão, respondi. Ah, entendo. Isso na verdade explica muita coisa, Cromwell respondeu com uma risada seca escapando de sua máscara. Você é a versão de mim daquele mundo, não é? Bingo, respondi. Espera aí, ele precisava do meu nome para chegar a essa conclusão? Mas, não estou usando máscara. Esse cara é cego? Como se estivesse lendo meus pensamentos, Cromwell soltou uma risada profunda e gutural que pareceu ecoar na sala. Eu não sou cego, se é isso que você está pensando. Com essas palavras, ele lentamente estendeu a mão e tirou a máscara em formato de caveira, revelando por baixo um rosto semelhante ao meu, com uma venda cobrindo os olhos. Uma venda, respondi. Aquele que só consegue atacar o que vê é um guerreiro de segunda categoria, Cromwell respondeu, dando um passo à frente. Agora, mostre-me o que você tem, e talvez você me force a usar meus olhos. Hahaha. Merda arrogante. Muito bem então. Vou fazer você arrancar essa venda do seu rosto, seu bastardo. Não me subestime, respondi, me posicionando para retomar a luta. Que divertido isso foi mesmo. Capítulo 146. Ponto de vista de Adam C. Pensar que o bastardo estava se prejudicando, e ele ainda estava me acompanhando. Certo, eu estava enfraquecido, mas ainda assim, era impressionante pra caralho. Não me subestime, eu disse, dando um passo à frente. Não vou, Cromwell. Tendo dito o que queria, meu oponente deu um único passo à frente e num piscar de olhos, retomou nossa luta. Sua Claymore se movendo em minha direção mais rápido do que nunca. Vendo isso, e o fato de que seus movimentos tinham aumentado em poder e velocidade além das minhas expectativas até então, me vi forçado a usar meu poder para me igualar a ele. Em uma luta silenciosa, nossas espadas se chocaram, cada golpe ecoando nas ruínas desertas com um atraso de som. Cada choque enviando uma onda de choque que se expandiu para fora através do deserto como um maremoto. Continuamos lutando, nossas espadas se encontrando, enquanto cada um tentava levar vantagem sobre o outro. Quanto mais poder eu usava, mais poderoso ele se tornava, mostrando que ele estava me testando tanto quanto eu o estava testando. Apesar desse desenvolvimento ou do fato de eu não saber o quão forte ele realmente era, meu sorriso nunca vacilou. Em vez disso, ele cresceu para um largo sorriso. Afinal, quanto mais forte Cromwell ficava, melhor. Era isso que eu estava perdendo o tempo todo. Era isso que eu tinha esquecido há muito tempo na minha busca para salvar a todos. A emoção de uma boa luta, o ritmo de uma batalha incerta, a possibilidade de derrota, era isso. Uma combinação de fome, sangue e morte, algo que me deleitou.
Sorrindo, Cromwell lançou-se para frente mais uma vez, sua lâmina arqueando-se de baixo. Desta vez, no entanto, eu encontrei seu ataque de frente com minha própria lâmina. O choque resultante nos prendeu no lugar, enquanto nossos olhos se encontravam, uma batalha silenciosa de vontades enquanto nos esforçávamos um contra o outro. Fazia séculos que eu não me divertia tanto. Sorri me desvencilhando e me livrando do impasse com um chute rápido que fez Cromwell cair no chão. Girando o corpo, Cromwell caiu de pé, antes de avançar, fechando a distância entre nós em um piscar de olhos, desencadeando uma saraivada de golpes e facadas caóticas, cada uma mais letal que a anterior. A cada defesa e bloqueio, seus ataques ficavam cada vez mais difíceis de prever, e não demorou muito para que eu me visse sendo empurrado para trás, com sua lâmina finalmente tirando sangue de mim, causando um corte fino em meu braço direito. Com isso, o sorriso de Cromwell se alargou, com uma luz selvagem em seu sorriso que combinava com o meu, enquanto ele avançava em minha direção, sua lâmina brilhando ao sol do deserto. Sorrindo, avancei, desaparecendo de vista, apenas para reaparecer atrás dele, deixando outro corte em seu outro braço. Cromwell cambaleou para trás, seu sorriso só aumentando ao ver seu ferimento. Se eu não tivesse me movido, aquele ataque teria cortado minha cabeça. Eu ri. É isso que é divertido, não é? A emoção da luta, a incerteza, a possibilidade da morte, é emocionante. Cromwell riu. Eu não poderia concordar mais, Adam. Não consigo me lembrar da última vez que me diverti tanto em uma luta. Éramos mais parecidos do que eu imaginava, nosso desejo por uma boa briga, nossa maneira de abordar as coisas, era como olhar para um espelho em mais de um sentido. Nossa existência pode não ter começado da mesma forma, mas tínhamos muito em comum. É exatamente por isso que não pude deixar de me perguntar. Por que ele estava obedecendo ao rei de Edolas? Não estava na minha natureza obedecer aos outros, por isso eu gostava de ser um mago, isso me dava as liberdades de um freelancer, me dava a liberdade de decidir se eu queria ou não fazer algo. Posso te fazer uma pergunta? Eu disse, meus olhos nele. Por que você segue Fausto? A expressão de Cromwell escureceu com a menção do rei. Eu estava me perguntando quando você ia perguntar isso. Fausto não é nada mais do que um meio para um fim. Eu levantei uma sobrancelha, intrigado. E qual é esse fim que você busca? Guerra, Cromwell respondeu com um sorriso, sua voz baixa e intensa. Eu busco a batalha final, uma que testará minha força e me levará aos meus limites. E seguir aquele velho bastardo promete entregar isso para mim. Agora eu vejo. Finalmente encontrei a diferença entre nós, além do óbvio. Ele foi o resultado do que poderia ter acontecido com uma pessoa normal se ela tivesse suportado o que eu passei sem o apoio que tive. Se nossas histórias tivessem começado de maneira semelhante, então ele deve ter sofrido nas mãos do zero deste mundo. Mas, diferentemente de mim, ele não tinha ninguém em quem confiar, nenhuma Zampacuto para guiá-lo, nenhuma vida passada em que se apoiar. Esse é seu objetivo final? Guerra? Suspirei, inclinando minha cabeça ligeiramente para o lado. Nós dois sabemos que a batalha final não está lá. A guerra não é nada além de um desperdício de vidas, onde os fracos lutam por suas vidas. Eu sei, mas a única maneira de encontrar os fortes no meio do mar de fracos é eliminando todos os outros, Cromwell respondeu, uma risada escapando de seus lábios. Além disso, os fracos estão destinados a ficar sob as botas dos fortes. Se isso os irrita, eles estão livres para superar seus déficits. Franzi o senho. Isso parece muito com os pensamentos de alguém que conheci e matei. Por acaso o nome dele era Zero? Cromwell perguntou, um tom suave de diversão permeando suas palavras. Se você está falando dele, eu matei também. Ah, ótimo, eu estava começando a pensar que a versão de mim deste mundo e Zero eram amigos, respondi. Cromwell cantarolou. Ele foi meu mentor por um tempo. Quando ele não tinha mais nada para me ensinar, eu o matei. Acho que não foi por amor, então por que você segue os ensinamentos dele se o odiava? Perguntei. Cromwell riu. Odiava ele? Não, eu nunca o odiei. Eu franzi a testa. Ele estava sendo sincero. A lei do mundo é a sobrevivência do mais apto. É como os fracos são eliminados. É por isso que eu o matei, ele era fraco. Afinal, é natural que os fracos pereçam. Cromwell continuou com uma frieza em seu tom que definia o limite de quão diferente ele era de mim. Julgue todas as coisas neste universo, Zanryuzuki, eu disse, liberando meu Shikai. Era a hora de levar esta batalha para o próximo nível, um em que um de nós não viveria para ver outro dia. Antes dessa conversa, eu não tinha certeza se queria matá-lo ou não. Mas pode ser misericordioso fazer isso, considerando o quão perturbado ele era. Capítulo 147. Ponto de vista de Adam C. Julgue todas as coisas neste universo, Zanryuzuki, eu disse, liberando meu Shikai. Imediatamente depois, senti uma onda de energia enquanto minha arma brilhava com poder espiritual, transformando-se em seu estado Shikai. Os lábios de Cromwell se curvaram em um meio sorriso cruel, enquanto ele erguia sua lâmina para mim, e o metal começou a brilhar, expandindo em tamanho antes de quebrar em vários pedaços. Faz um tempo que não uso isso. Com isso, Cromwell trouxe seu braço para trás, e pedaços brilhantes de metal correram em sua direção. Os cacos se formaram ao redor da lâmina, fazendo-a parecer quase inteira, embora ainda houvesse lacunas entre os pedaços. Você terminou? Perguntei. Sorrindo, Cromwell se lançou para frente, sua claymore quebrada cortando o ar como um chicote, estendendo seu alcance por vários metros. O impacto de seu ataque inicial foi cataclísmico, me empurrando para trás quando nossas espadas se encontraram, liberando uma onda de poder que pulsava para fora do ponto de impacto. Então, antes que eu pudesse reagir, os pedaços de sua claymore quebrada voaram em minha direção em uma dança, cada fragmento se entrelaçando independentemente um do outro, mas de alguma forma ainda em sincronia.
Chutando o chão para trás, pulei para fora do caminho, mirando minha mão direita nele. A do hashtag 31. Chacaco. Uma explosão de chamas vermelhas disparou da minha mão, arremessando-se em direção a Cromwell, consumindo tudo em seu caminho. Ele sorriu e levantou sua mão esquerda, os pedaços de sua claymore se reformando em um escudo que bloqueou o ataque com facilidade. Você vai ter que fazer melhor do que isso, Cromwell provocou. Desaparecendo de vista com um único passo, abaixei meu corpo, deixando o impulso do meu movimento me levar para frente, enquanto mirava em suas pernas com minha lâmina. Reagindo a tempo, Cromwell torceu seu corpo, desviando do meu ataque com facilidade. Ele então girou sua claymore agora em sua forma completa, e a trouxe para baixo em direção à minha cabeça. Eu levantei minha espada para encontrar seu golpe, bloqueando o ataque. Antes de desferir uma saraivada de golpes rápidos nele, Cromwell contra-atacou cada um dos meus movimentos, sua lâmina se movendo e quebrando com uma velocidade e precisão que eram quase sobre-humanas. Minha vez. Sem perder tempo, Cromwell seguiu em frente, com os pedaços de sua claymore dançando no ar em um balé errático de morte, onde um passo em falso poderia significar meu fim. No entanto, apesar da dificuldade crescente da luta, enfrentei cada golpe, cada tentativa com graça fluida, minha lâmina cortando arcos precisos enquanto eu aparava e desviava. Infelizmente, apesar disso, um golpe perdido do ataque feroz de Cromwell acabou arranhando meu ombro, deixando um rastro vermelho, que serviu como um lembrete da letalidade imprevisível do meu homólogo. Sem dar atenção ao meu novo ferimento, revidei da mesma forma, deixando um corte superficial em seu rosto, um que pingou em sua venda. No entanto, em vez de dor, parecia que a visão de seu sangue acendeu um turbilhão de excitação dentro de Cromwell, seu rosto se abrindo em um sorriso selvagem. Nada mal, um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Cromwell enquanto ele arrancava sua venda, a tensão em sua voz traindo sua óbvia sede por destruição. Vamos ver o que você pode fazer. Eu sabia que era só uma questão de tempo até que ele removesse isso. Bom, significa que a luta real está prestes a começar. Essa é a minha fala, respondi me posicionando. Cromwell mostrou os dentes de alegria e avançou em minha direção, sua claymore quebrada assobiando no ar enquanto ele se preparava para matar. Retribuí seu avanço na mesma moeda, permitindo-me aproveitar o momento desta luta. E assim foi. O deserto foi novamente engolfado por um redemoinho de poeira e aço, enquanto nossas espadas se chocavam em um ritmo cada vez maior. O barulho de metal contra metal ecoava pelo ar, perfurando a escuridão com cada faísca que iluminava a areia do deserto como relâmpagos. Ponto de vista de Erza Scarlet. Enquanto eu estava na beira do penhasco, com vista para a capital de Edolas, minha missão estava clara. No entanto, apesar dessa clareza, minha mente não conseguiu deixar de vagar até Adão. O vento chicoteava meus cabelos, me lembrando das inúmeras batalhas que ele havia lutado. Cada vez, apesar de todas as probabilidades, ele emergiu vitorioso, mostrando que sua força e determinação eram inigualáveis. Mas dessa vez ele não estava no seu melhor, dessa vez ele se sentia vulnerável, e a incerteza disso corroeu minha determinação mais do que eu queria admitir. Apesar disso, tudo o que pude fazer foi confiar em sua própria determinação e força quando não pude. Ele nunca tinha me decepcionado antes, e não havia razão para acreditar que ele começaria agora. Ainda assim, a possibilidade de algo acontecer com ele, e a dúvida que isso trouxe, arranharam meu coração como uma faca enferrujada. Concentre-se em você, ele vai ficar bem, murmurei para mim mesma, como se as palavras pudessem dissipar o desconforto em meu peito. Ada é a pessoa mais forte que conheço, ele é meu professor, meu amigo, ele sempre emerge triunfante. Eu odiei isso. Eu não era uma pessoa insegura. Eu não era de ter dúvidas. Mas não importava o que eu dissesse ou tentasse, uma pequena voz dentro de mim questionava cada pensamento meu, se sua força seria o suficiente dessa vez. Meus dedos se fecharam em punhos, unhas cravando em minhas palmas, enquanto eu lutava para banir aquelas dúvidas traiçoeiras que ameaçavam me consumir. Parecia que eu não conseguia suportar a ideia de perdê-lo. Então não vou, declarei. Pois mesmo que ele morresse, eu não o deixaria, e embora isso pudesse não fazer sentido para ninguém, não importava. Fairy Tail nunca fez sentido algum, e não íamos começar agora. Ponto de vista de Adam C. Segundos se transformaram em minutos, e antes que eu percebesse, nosso duelo se arrastou noite adentro, atravessando o deserto em um confronto aparentemente sem fim. A essa altura, nós dois carregávamos os sinais claros de nosso duelo. Nossos corpos, brilhando com esforço, moviam-se com velocidade decrescente, o choque prolongado drenando nossa força. Mas conforme meus movimentos ficavam mais pesados, notei uma lentidão se infiltrando nos golpes de Cromwell. O guerreiro antes imprevisível agora aparentemente entrando no reino da previsibilidade. Carga cinética, explosão. Cromwell rosnou em uma explosão de energia renovada, enquanto varria sua claymore em um amplo arco, liberando uma explosão enorme. Surpreendido por esse novo poder dele, mal consegui levantar minha espada. Dobrando o espaço ao meu redor, a explosão resultante sacudiu todo o meu corpo, enquanto a força do seu ataque me impulsionava para trás. Aproveitando a oportunidade, ele continuou avançando, desferindo um ataque implacável de golpes em minha direção. No entanto, dentro do ataque de golpes, encontrei meu momento. Enquanto Cromwell investia com uma graça que desmentia a exaustão que tomava conta do meu corpo, eu me desviei do seu caminho. Minha lâmina cortando o ar em um arco, sua lâmina afiada mirando em atravessá-lo. Cortando seu peito, me movi para atacar novamente, pois percebi que o ferimento não tinha sido tão letal quanto eu gostaria. No entanto, dessa vez Cromwell estava pronto, e sua lâmina interceptou a minha em uma chuva de faíscas. Nossas lâminas se encontraram em um impasse, enquanto nossos olhos se fixavam em reconhecimento mútuo. Nós dois estávamos gostando disso, uma luta onde poderíamos dar tudo de nós. E embora a verdade fosse que isso não era tudo para mim, vendo que a maior parte do meu poder estava dentro da lacrima que deveria me selar, eu ainda me sentia vivo. Nada mal, mas não o suficiente, sorri, empurrando-o, quebrando nosso impasse.
Então, enquanto Cromwell cambaleava para trás, ainda que levemente, com a brecha repentina, agarrei a abertura que me foi dada. Sem perder tempo, minha lâmina se moveu, brilhando como um cometa cruzando a noite, seu caminho mirando acabar com esse duelo. E assim foi. Cortando-o mais uma vez no peito em um arco amplo, dessa vez profundo o suficiente para garantir o resultado que eu estava esperando. Dando um passo trêmulo para trás, Cromwell levantou um braço cansado. Seu rosto desgastado pela batalha se abriu em um sorriso satisfeito. Enquanto seu corpo se dobrava sob o peso de seus ferimentos, sua claymore escorregava de suas mãos enquanto seus joelhos batiam na areia abaixo dele com um baque alto. Foi uma boa luta, disse Cromwell, sua voz tensa, mas contente. Eu não poderia ter pedido um oponente melhor. Eu bufei com a piada. Igualmente. Não seja condescendente, isso não combina conosco. Cromwell riu fracamente, seus olhos se fechando enquanto ele soltava um suspiro longo e cansado. Eu já tinha lutado batalhas o suficiente para saber que quando alguém não está no seu melhor, você não estava nem perto do seu auge. Mas não importa, eu me diverti. Eu sorri, meu próprio corpo caindo de cara no chão. Bem, acho que é hora de um cochilo. Se eu tivesse aprendido alguma coisa hoje, era que às vezes ser fraco era muito divertido. Quem imaginaria? Capítulo 148. Gageal Red Fox. Ponto de vista. Enquanto eu caminhava pelo movimentado mercado de Edolas, não pude deixar de sentir uma pontada de exasperação. O outrora orgulhoso e poderoso Gageal, que antes lutava contra oponentes poderosos, agora focado em uma busca por gatinhos. Esfreguei minha testa, tentando afastar o incômodo rastejante. Veja, meu problema era simples, ou pelo menos era o que eu pensava originalmente. Eu precisava de um gato. Um gato fofinho, que caça ratos, bebe leite e fala inglês. Todas as pessoas importantes na Fairy Tail tinham uma, então era natural concluir que para se juntar à guilda deles, você precisava de uma. Agora que penso nisso, Adão tem um corvo, mas isso pode ser devido à sua óbvia superioridade sobre os outros. O que significa que eu precisava primeiro do gato falante, e então eu trabalharia meu caminho até o corvo. Em suma, ter um corvo tinha que ser uma coisa de classificação. De qualquer forma, tendo isso em mente, o próximo passo lógico para ser um membro adequado da Fairy Tail era ter meu próprio companheiro animal. Só então o meu requerimento para a guilda seria ouvido. Gageal, a voz de Mistoga me tirou dos meus pensamentos. Vai e resgate Adão do deserto. Virei-me para encará-lo. Seu plano não era deixá-los lutar? Mistoga assentiu. Foi, e ele venceu. Mas devido ao seu estado enfraquecido, ele exerceu muita pressão sobre seu corpo, e ele está fora de ação por enquanto. Eu assenti, entendendo a situação. Tudo bem, eu vou pegá-lo. Mas e o gato? Eu precisava do gato se quisesse entrar para a Fairy Tail. Ele mesmo disse isso depois que compartilhei minhas próprias conclusões sobre a questão do ajudante. Mistogan piscou, antes de assentir lentamente. Sim, o gato. O requisito totalmente não falso para entrar na guilda. Não se preocupe, você terá bastante tempo para encontrar um depois de resgatar Adam. Soltei um suspiro de alívio, grata por ainda ter tempo de encontrar o gato falante perfeito. Ponto de vista de Adam C. Isso é uma droga. Os grãos grossos de areia arranhando meu rosto, cravando-se em cada fenda. Era uma sensação estranha, irritante e ao mesmo tempo quase reconfortante. Eu tinha que admitir que ser fraco tinha suas vantagens. Sob as circunstâncias certas, foi divertido. Graças à situação, eu tinha conseguido aproveitar uma luta de verdade, uma em que eu tinha que dar tudo de mim. Dito isso, a luta acabou, o que significa que a diversão acabou, e sem diversão, há consequências. Minha diversão me deixou incapaz de me mover, esgotado e drenado. Eu teria rido se pudesse. Mas mesmo isso estava fora do reino das possibilidades para mim. Agora, concentrando-me em me manter acordado, exalei com esforço, e grãos de areia voaram para longe dos meus lábios. O sol estava alto no céu, queimando através do véu das minhas pálpebras, pintando o mundo em tons vibrantes de vermelho e laranja. Não demoraria muito para que eu ficasse desidratado. Isso não seria bom para mim. Depois disso, não demoraria muito para eu morrer, e morrer daquele jeito era estúpido demais para mim. Deixando esses pensamentos de lado, tentei flexionar meus dedos, pois talvez se eu pudesse, me mover não seria tão difícil. Infelizmente, eles parecem pesados, presos por âncoras invisíveis e imóveis. Eu podia sentir Zanryuzuki a alguns metros de mim. Parecia que o vento havia movido minha lâmina. Apesar disso, eu ainda podia senti-la perto de mim, sua lâmina brilhando sob a luz forte do sol. Parecia que eu não conseguiria me mover. Pois é, foda-se. Acho que a única coisa que posso fazer agora é esperar um dos meus amigos chegar. Ah bem, eu me diverti. Pelo menos eu queria acreditar nisso. Quer dizer, eu sempre imaginei que uma luta como essa seria algo glorioso, um motivo de comemoração. Em vez disso, parecia vazio como uma conquista vazia. Talvez fosse porque eu não tinha realmente dado tudo de mim, já que a maior parte do meu poder estava selado. Suspirei, tentando ao máximo não me preocupar muito com isso. Não demorou muito, no entanto, para que meus pensamentos começassem a vagar, minha consciência vagando como um navio perdido no mar. Rostos passando na minha frente, alguns familiares, alguns esquecidos. A família com quem lutei, os inimigos contra os quais lutei, e os eventos que aconteceriam que só eu conhecia. Todas vítimas de uma dança cruel coreografada pelos caprichos do destino e da necessidade. Eu me pergunto, serei o suficiente para matar a Quinologia? Eu estava confiante no meu poder, apesar das dúvidas que às vezes me assombravam. Mas será que isso seria realmente o suficiente? Talvez o calor estivesse me afetando. Ou o fato de eu me sentir fraco agora estava me afetando mais do que eu havia previsto. Mas ainda assim, eu não conseguia deixar de me perguntar. Acho que não importava. Independentemente de a resposta ser ou não o que eu queria, eu faria meu poder ser suficiente.
Eu estava com pressa e só tinha uma chance, uma oportunidade de acabar com aquele bastardo, então eu faria valer a pena. Não foi justo. Eu realmente não queria morrer. Eu tinha feito as pazes com a minha situação, mas isso não significava que eu queria que isso acontecesse. Às vezes parecia que minha vida não passava de um show para entreter os outros. Quer dizer, por que mais alguém me reencarnaria, só para me dar um poder que não deveria ser usado por mortais? Se não fosse tão triste, seria engraçado. Adão, um grito? Não consigo reconhecer a voz. Bem, só posso esperar que o Adam que esse desconhecido está procurando seja eu. Se não, estou ferrado. Eu também poderia tentar me comunicar. Tentei mover meus lábios, dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas ainda assim não consegui fazer nada. Ah bem, acho que minha única opção é deixar isso acontecer. Sinto seu cheiro, mas a areia está dificultando sua localização. À medida que a voz ficava mais alta, pude ouvir o som de passos se aproximando. Puta merda. Adam, a voz chamou novamente mais perto agora. Se você pode me ouvir, diga alguma coisa. Parece que quem veio não é a ferramenta mais brilhante do galpão. Quero dizer, pelo amor de Deus, não ocorreu a ele que aquele que ele está procurando é incapaz de responder a ele? Os passos ficaram cada vez mais próximos até que pareciam estar quase ao meu lado. Isso significava que eu estava sendo resgatado ou morto. Cruzando os dedos para a primeira opção. Porra, os passos pararam abruptamente enquanto a pessoa xingava baixinho. O que diabos aconteceu com você? Menos perguntas, mais salvação, seu lindo bastardo desconhecido. Como se estivesse lendo minha mente, senti uma mão firme sob mim, afastando a areia, e outra deslizando sob meus joelhos. Então, o mundo se inclinou. Meu corpo sacudiu, a areia sob mim substituída pela estranha sensação de ser içado no ombro de alguém. Parece que o outro cara te ferrou feio, resmungou meu misterioso salvador. Eu teria revirado os olhos se tivesse energia. Forçando meus olhos a abrir com um esforço hercúleo, concentrei-me em ver quem tinha vindo atrás de mim. Não demorou muito para que eu descobrisse quem era meu misterioso salvador. Apesar de minha visão estar turva e de estar fora de ação, não havia como confundir a visão que me saudou quando abri os olhos. Faixas cravejadas de metal envolvendo braços musculosos, piercings, cabelos tão escuros quanto o céu noturno e olhos que exibiam o brilho teimoso do aço endurecido. Gabriel Red Fox. Eu podia ver a carranca usual que parecia permanentemente gravada em seu rosto agora distorcida em uma carranca de preocupação, enquanto ele ajustava seu domínio sobre mim. Parece que apesar de eu ter mudado bastante os eventos que levaram ele a se juntar à guilda, o Matador de Ferro ainda conseguiu encontrar uma maneira de se juntar à guilda. Consegui dar um sorriso fraco e sem entusiasmo. É melhor você falar bem de mim para o velho. Gabriel suspirou, antes de mudar seu abraço, apertando-o um pouco mais. Feito isso, ele deu alguns passos antes de parar, agachando-se levemente. Abri meus olhos novamente, bem a tempo de vê-lo estender a mão e arrancar algo da areia. Zan Yuzuki, ao Senhor dos Anéis. Mesmo exausto, eu conseguia sentir o zumbido familiar da minha arma. Do que exatamente essa espada é feita? Gabriel refletiu em voz alta, examinando minha lâmina com interesse. Nenhum metal de qualquer tipo, isso é certo. HM tem um peso considerável. Estou realmente feliz que ele não a deixou aqui. Deus sabe que eu não ouviria o fim disso se isso acontecesse. Brincadeiras à parte, eu estava realmente grato. Não gostava de ficar longe da minha lâmina, afinal, ela era uma parte de mim, uma extensão da minha vontade. Da minha força, do meu espírito. Gabriel prendeu Zan Yuzuki em suas costas, ajustando-a com uma tira fina em seu peito. Com minha espada em sua posse e eu seguramente içada sobre seu ombro, ele começou a se mover novamente. Tire um cochilo e não se preocupe com nada. Você está sob a proteção do melhor Dragon Slayer que existe, nada pode machucá-lo agora. Quase pude ouvir Lachu zombando daquela declaração. Ah bem, vou aceitar a oferta de Gabriel e dormir. Eu não era necessário para o resto disso, eu tinha feito a minha parte, cabia aos outros terminar. Capítulo 149. E terceira pessoa. Ponto de vista. As portas grandiosas do castelo de Fausto rangeram ao se abrir antes de serem quebradas em pedaços, enquanto Erza Scarlet se aventurava a entrar, seu coração pulsando com uma mistura de preocupação por seus amigos e determinação. O hall de entrada se estendia diante dela, uma caverna iminente de sombras e silêncio, perturbada apenas pelo eco de suas botas contra o chão frio de pedra enquanto ela se apressava. Seu objetivo era simples, destruir o lacrima que mantinha Ada enfraquecido e derrotar alguém. De repente, um forte sovote cortou a tranquilidade assustadora, e uma lança brilhante disparou através da luz fraca em sua direção. Instintivamente, ela balançou sua espada, colidindo com a lança em uma faísca de aço contra aço. O eco da colisão reverberou pelos corredores, destruindo o chão sob seus pés, uma proclamação alta de um confronto inevitável. Correndo pelo ar, agarrando a lança que havia sido arremessada, surgiu Knigvalker, seu olhar arrepiante fixo em Erza. Seus olhos, tão frios e inflexíveis quanto sua arma. Ela brandiu sua lança, sua ponta refletindo um brilho malicioso. Então, você deveria ser minha contraparte? Knigvalker zombou, os cantos dos lábios se curvando em um sorriso sádico. Que decepcionante. Erza apertou ainda mais sua espada, seu olhar firme no inimigo diante dela. Knigvalker, ela reconheceu, uma ponta dura em sua voz. Meus objetivos agora não exigem que eu lide com você. Então, aqui estão suas opções, saia do meu caminho, ou serei forçada a movê-lo. Que confiança, Knigvalker provocou, girando sua lança com uma graça intimidadora. Parece que você não entende sua situação. Quem parece não entender nada aqui é você. Os olhos de Erza se estreitaram, sua postura mostrando que ela estava se preparando para o que parecia ser inevitável. Agora mesmo, estou lutando pelo bem de alguém importante para mim, e por isso não vou me segurar. Você não vai se segurar, você disse? Knigvalker riu, um som frio e desanimador. Bem, de qualquer forma, cópia barata, passe por mim. Muito bem, Erza retrucou, sua voz ecoando pelo corredor. Espero que não se arrependa da sua escolha.
Nigvalquer inclinou a cabeça, um sorriso torto brincando em seus lábios. Oh, não se preocupe, eu não vou. Erza endireitou os ombros, uma determinação inabalável refletida em seus olhos. Chega de conversa. A risada fria de Nigvalquer encheu o salão mais uma vez. Nisso nós dois podemos concordar. Quando a palavra final saiu dos lábios de Nigvalquer, Erza avançou, a distância entre eles desapareceu num piscar de olhos. Sua espada balançou no ar, mas Nigvalquer a parou, o choque de suas armas ondulando pelo grande corredor, quebrando o silêncio ensurdecedor com uma onda de choque de abalar a terra. Sem aviso, Erza e Nigvalquer se transformaram em um turbilhão de aço e força, suas armas colidindo a uma velocidade quase invisível a olho nu. Cada impacto enviava uma onda de choque que ecoava pelo castelo, sacudindo e quebrando as paredes de pedra, bem como rachando o chão abaixo de onde se encontravam. Pinturas caíram das paredes e os lustres opulentos acima delas tremeram, derramando chuvas de cristal que ecoavam a ferocidade da batalha. As duas figuras se contorciam e viravam, desaparecendo e reaparecendo em meio à poeira e aos destroços. Em uma dança mortal que provocava uma tempestade no grande salão enquanto se moviam, ambas se igualando em força e velocidade. Dois lados da mesma moeda travados em uma luta letal. Erza atacava ferozmente, mudando sua armadura quando necessário. Cada golpe de sua lâmina era um testamento de sua determinação. Mas assim como ela, Nigvalquer era implacável, contra-atacando com igual medida de habilidade e precisão, sua lança se transformando para lidar com seu adversário. Você não vai me derrotar, não quando estou lutando pelo bem daqueles que amo. Erza gritou, empurrando a lança de Nigvalquer. Você terá que fazer muito melhor do que isso. Nigvalquer zombou de volta, empurrando a lâmina de Erza, seus olhos brilhando com prazer selvagem. Os dois guerreiros se enfrentaram novamente, o poder por trás de seus ataques era tal que ambos se viram cambaleando para trás, enquanto o castelo tremia. Quando a poeira começou a baixar, Erza e Nigvalquer ficaram frente a frente mais uma vez. Nenhuma palavra era necessária agora. Deixando uma coisa clara, ambos tinham uma missão a cumprir, e nenhum estava disposto a recuar, não importa o que acontecesse. Respirando fundo para se acalmar, Erza se jogou de volta na briga, com uma luz forte acendendo em seus olhos, refletindo sua determinação de acabar com aquele encontro. Indo com tudo. As armas dele se chocaram novamente, mas dessa vez, Erza pressionou o ataque com uma ferocidade recém-descoberta. Cada movimento seu defesa e esquiva, léguas acima do que ela havia mostrado até então, estando em um nível que apenas alguns próximos a ela haviam testemunhado. Não demorou muito para que esse ataque implacável começasse a cobrar seu preço de Nigvalquer, agora sendo dolorosamente aparente para ela que houve uma mudança clara na maré de sua batalha. Seu sorriso gradualmente desaparecendo enquanto ela se via forçada a recuar passo a passo enquanto um lampejo de dúvida acendia em seus olhos, afinal, o encontro antes equilibrado, agora estava se tornando um evento unilateral, e não estava a seu favor como ela havia imaginado originalmente que aconteceria. Como? Nigvalquer rosnou, aparando um golpe particularmente feroz de Erza, apenas para ser cortado várias vezes por uma série de ataques invisíveis desferidos por Erza. Como você pode ser tão forte? Erza não vacilou, seu olhar encontrando de Nigvalquer enquanto ela cortava mais uma vez. Você parece não entender, não é? Não é que eu seja forte, é que você é fraca. Nigvalquer cambaleou, o aperto em sua lança afrouxando enquanto ela tentava recuperar o equilíbrio. Erza aproveitou a chance e desferiu um chute rápido, seguido por uma série de cortes rápidos, cada um cortando-a com facilidade, antes de mandar Nigvalquer cair no chão, batendo contra uma parede. Os olhos de Erza endureceram enquanto ela observava Nigvalquer lutar para se levantar, seu comportamento antes confiante agora substituído por um olhar de desespero e descrença. Desista, você não pode vencer, disse Erza, avançando em direção a Nigvalquer com sua espada erguida. Acabe com isso enquanto pode. Nigvalquer cerrou os dentes, recusando-se a se submeter. Ela pode não ter força para lutar contra sua contraparte, mas ela preferiria morrer do que se submeter. Erza observou enquanto Nigvalquer lutava para voltar à sua posição, um olhar selvagem de desafio em seus olhos. E por um momento, Erza quase respeitou a determinação de sua oponente. Quase. Você vai ter que me matar. Nigvalquer cuspiu, sua voz cheia de veneno enquanto ela trêmula preparava sua lança mais uma vez. Eu nunca vou me submeter, enquanto eu puder respirar, eu vou lutar. Erza parou por um momento antes de levantar sua espada e se preparar para dar o golpe final. Muito bem. Num movimento rápido que mostrou nada além de poder, precisão e determinação, Erza atacou sua contraparte, sua lâmina pronta para acabar com isso de uma vez por todas. Apesar de saber que perderia, Nigvalquer tentou desviar do ataque com todas as suas forças, mas, como esperado, sua força não foi suficiente para isso. E sua lança foi chutada para longe quando a lâmina de Erza cortou o ar em sua direção. Por um momento, o mundo ao redor deles pareceu desacelerar, parando antes que de repente a espada de Erza atingisse, cortando o peito de Nigvalquer e jogando-a no chão de pedra. Um suspiro encheu a sala quando Nigvalquer caiu no chão, seu corpo deslizando pelo piso de pedra antes de parar, seu corpo estendido e imóvel. Seus olhos estavam fixos no teto, o olhar antes feroz e inflexível agora estava cheio de descrença e choque, afinal, ela nunca imaginou que perderia daquela forma. O castelo ficou em silêncio. Erza embainhou sua espada, seus olhos nunca deixando a forma caída de sua contraparte. Acabou, ela disse, sua voz ecoando pelo silêncio do castelo. Nigvalquer permaneceu em silêncio, a visão de seu próprio sangue confirmando que não havia nada que ela pudesse fazer, mesmo se quisesse. Sem mais nada a dizer, Erza se afastou do Nigvalquer caído, seu olhar se movendo para as câmaras internas do castelo. Afinal, Delacrima ainda esperava, e ela não descansaria até que quebrasse as correntes que mantinham Ada acorrentado. Capítulo 150.
Ponto de vista de Adam C. Acordei em um quarto pequeno e mal iluminado. O ar estava denso com o cheiro de ervas e antissépticos, trazendo de volta instantaneamente memórias de batalhas passadas e recuperações subsequentes. A maioria delas com uma ou duas vassouras quebrando sobre minha cabeça. Meu corpo doía, a exaustão da luta ainda pesava muito sobre meus ossos, mas agora em um grau muito tolerável. Na minha frente vi quem estava me tratando, Wendy, a pequena caçadora de dragões, com seu cabelo azul celeste preso em um rabo de cavalo alto, sentada ao meu lado, com a testa franzida em concentração enquanto ela gentilmente aplicava uma pomada calmante na variedade de cortes e hematomas que marcavam meu corpo. Olá, pequenininho, eu resmunguei, com a garganta seca e dolorida. Ela imediatamente olhou para cima, seus olhos arregalados brilhando de alívio. Você acordou? Você não deveria acordar tão cedo. Eu quero dizer, sei como você está se sentindo? Tentei me sentar, mas uma onda de tontura me obrigou a voltar para baixo. Wendy gentilmente me empurrou de volta para a cama improvisada, seus olhos cheios de preocupação. Nem pense nisso. Você ainda está se recuperando. O que aconteceu com Gagiel? Perguntei, sorrindo para ela. Parecia que quando se tratava de cura, ela conseguia ser assertiva. Ele está lutando, Wendy respondeu, antes de tranquilizá-lo rapidamente. E não se preocupe, ele está bem. Ele disse que tinha que fazer algo sobre um gato. Entendo, ri achando um pouco cômico o fato de algumas coisas permanecerem as mesmas, apesar de todas as mudanças. Então, todo mundo ainda está lutando. Sim, e nem pense em sair para ajudá-los, Wendy me repreendeu, confundindo meu tom com uma intenção de ir ajudar. Você precisa descansar e se recuperar adequadamente. Eu não tinha intenção de sair de onde estava. Eu tinha feito a minha parte. Agora, cabia ao resto terminar isso. Não se preocupe, Wendy respondi, recostando-me na pilha semi-macia de lençóis que servia de cama. Quer dizer, não posso desobedecer meu diligente médico, posso? Os cantos dos lábios dela se ergueram levemente no que poderia ter sido um sorriso aliviado. Mas ele desapareceu tão rápido quanto apareceu, seus olhos cheios de preocupação piscando de volta para o maço de bandagens em suas mãos. Promete? Ela perguntou, a pequena palavra tinha tanto peso que mostrava que ela não tinha certeza se minhas palavras eram verdadeiras. Promessa de mindinho. Eu assenti, sorrindo levemente. Além disso, com quão abatido estou, não tenho muita escolha. Wendy soltou uma risadinha suave. Você realmente não, ela concordou, mergulhando um pedaço de pano em uma tigela com pomada. Sorrindo, recostei-me na cama, tentando ficar o mais confortável possível. No canto da sala vi minha lâmina, Zanryuzuki, encostada na parede. Eu podia sentir seu pulso firme, me deixando saber que ela estava aqui para qualquer coisa. O rítmico farfalhar do pano de Wendy sobre meus ferimentos, e o crepitar do fogo gradualmente me atraindo em direção ao precipício do sono. No entanto, antes que isso pudesse acontecer, uma breve expressão no rosto de Wendy me fez abrir os olhos e me virar para ela. Ela estava preocupada. Ela estava tentando esconder isso por minha causa, mas estava preocupada com todos. Wendy, comecei, e ela parou, sua mão parando em meu braço. Eles vão vencer, não se preocupe. Ela encontrou meu olhar, antes de responder. Eles podem lidar com isso, certo? Eu assenti sem hesitar. Não há nada aqui que eles não possam encarar. Wendy não respondeu imediatamente. Ela ficou sentada ali por um momento, olhando para mim antes que o menor dos sorrisos surgisse em seu rosto. Você está certa, eles podem. Eles são fortes, assim como você. Eu não diria que eles eram tão fortes quanto eu, mas tudo bem, isso a impedia de se preocupar. Acenando para Wendy, fechei os olhos novamente, permitindo-me devagar, caindo em um esquecimento pacífico, sem ter dúvidas de que, quando eu acordasse, toda essa situação seria coisa do passado. Ponto de vista de Lucy H. O campo de batalha era um turbilhão de caos, mais do que eu poderia suportar, enquanto o exército de Fausto avançava, tornando cada vez mais difícil avançar. Apesar do medo que eu sentia, eu estava no centro desta tempestade, lutando ao lado de Loki, o leão, com o brilho dourado de sua magia, Regulus brilhando. No entanto, apesar de quão forte ele era, e de nossos melhores esforços para trabalharmos juntos, estávamos lentamente sendo empurrados para trás. Minha magia lentamente, mas certamente estava acabando. Nesse ritmo, era só uma questão de tempo até que eu não conseguisse mais manter o portão aberto, e se isso acontecesse, eu perderia. Eu estava sem fôlego, cansado e além do meu limite, sentindo meu coração bater como um tambor de guerra contra meu peito. Mas seguindo o exemplo de Erza, eu não recuaria, não aqui, não agora. Por mais que eu quisesse apenas correr e esperar por alguém mais forte para lidar com isso, eu não desistiria. Todos estavam contando comigo. Superando minha exaustão, dancei pelo campo de batalha, evitando por pouco um golpe da espada de um soldado, enquanto aparava outro com meu chicote. Minha única opção agora era continuar me movendo, continuar lutando até não poder mais, e mesmo assim, eu ainda daria tudo de mim. Dito isso, era do meu interesse não arrastar isso mais do que o absolutamente necessário, o que significava que eu precisava encontrar uma estratégia, um plano, algo, qualquer coisa que pudesse virar a maré a nosso favor, e então me ocorreu. Já havíamos feito isso antes com Erza. Nós tínhamos quebrado o lacrima que a havia selado. Se eu pudesse fazer isso de novo com o lacrima que esses soldados estavam protegendo tão ferozmente, então talvez as coisas melhorassem. Loki, gritei, enquanto um dos soldados me golpeava no rosto tirando sangue. Esqueça os soldados e ataque o lacrima que eles estão protegendo com tudo que você tem. Loki se virou para mim, preocupação piscando em seus olhos. Mas apesar da visão do meu sangue e da situação ao redor, ele assentiu. Eu poderia levar alguns golpes e lidar com isso sozinho por alguns momentos, e isso era tudo o que precisávamos, alguns momentos para mudar o rumo dessa luta. Com o último olhar em minha direção, Loki mudou sua atenção, seu olhar fixo na enorme lacrima brilhante.
Sabendo o que estávamos planejando fazer, os soldados tentaram pará-lo. E a cada passo que dava, mais e mais soldados se lançavam sobre ele, tentando impedi-lo de chegar ao Lacrima, jogando tudo o que podiam em sua direção, cortando-o e danificando-o, mas sem retardá-lo. Infelizmente para eles, Loki era implacável, e cada soldado que vinha em seu caminho encontrava a força dourada de Regulus. Eu só pude assistir. Enquanto os soldados continuavam a me bater, meu coração batia forte no peito, enquanto Loki finalmente alcançava o Lacrima, seu corpo ameaçando desaparecer devido aos seus ferimentos e à minha falta de magia. Com um rugido final, ele balançou a mão para frente, sua magia dourada iluminando o campo de batalha. O Lacrima tremeu violentamente, rachaduras apareceram ao longo de sua superfície até que, com o estilhaço final, ele se partiu, seu brilho se dissipando em nada. Um sorriso surgiu em meu rosto, um peso foi tirado dos meus ombros quando a forma de Loki começou a tremer, quando seu portão começou a se fechar. Meu corpo doía, minha magia estava completamente drenada, e eu estava à beira do colapso. E os soldados que Loki havia mantido longe de mim, agora estavam se aproximando de mim, suas espadas prontas para me derrubar. Você vai pagar por essa vagabunda. Quando o primeiro soldado investiu contra mim, houve uma mudança repentina na atmosfera, e o campo de batalha ficou em silêncio. Os ruídos do exército sempre se aproximando abafados por um estrondo profundo e retumbante. O ar crepitava com energia, eletricidade estática dançando na minha pele. Uma calma enervante caiu sobre mim, a calma que vinha antes de uma tempestade violenta. Então, em uma explosão de poder bruto, um raio amarelo ofuscante caiu do céu claro, atingindo o chão entre mim e os soldados que se aproximavam. A onda de choque jogou os soldados para trás, enquanto o chão abaixo de mim tremia com a força do impacto. Quando a poeira baixou e meus ouvidos zumbindo puderam ouvir mais uma vez, uma figura emergiu do epicentro do relâmpago. Sua estrutura era alta, a silhueta iluminada pela energia residual de sua entrada, seu corpo crepitando com eletricidade. Lachus, sussurrei, reconhecendo-o instantaneamente. Eu não sei onde diabos estou, ou quem são vocês na verdade, tudo o que sei é que vocês vão se arrepender de machucar minha família, Lachus rosnou. Sua voz baixa e perigosa. A maré desta batalha havia mudado. Espere. Eu precisava dar a ele os comprimidos que Mistoga me deu antes que ele perdesse sua magia. Lachus, gritei, minha voz rouca de exaustão enquanto tirava o frasco de pílulas da minha bolsa. Você precisa tomar essas pílulas, caso contrário não conseguirá usar sua magia. Lachus arrancou as pílulas da minha mão e as engoliu sem pensar duas vezes. Enquanto os soldados que tinham sido derrubados pelo raio se esforçavam para se levantar, o medo estava gravado em seus rostos enquanto olhavam para Lachus. Você pode descansar agora, Lucy, disse Lachus, virando-se para mim com uma rara suavidade na voz e no olhar. Eu cuido disso. Eu sorri caindo no chão. Eu tinha feito isso. Agora eu posso finalmente descansar.